A lição de hoje traz um conceito de adoração. Adorar em espírito e em verdade. O que é isso, adorar em espírito e em verdade? Para ensinar sobre esse conceito, irmãos, a lição utiliza o encontro de Jesus com a samaritana. O encontro de Jesus com a samaritana é utilizado em muitos estudos. Mas um desses, irmãos, é esse, o estudo de como adorá-lo em espírito, de como adorá-lo em verdade. O que é isso? O que é adorar em espírito e em verdade? Vamos recapitular um pouco o encontro de Jesus com a samaritana. Está lá no livro de João, no capítulo 4. Mas eu quero ler o texto do 4:10. Texto do 4:10, Jesus diz assim: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele lhe daria água da vida. O Senhor Jesus encontrou essa mulher no poço, junto ao poço, e pediu água a ela. Primeira coisa, irmãos, um judeu não falava com uma mulher. Um judeu falava muito menos com uma mulher estrangeira, impura, de outra religião. Mas o Senhor Jesus tinha algo para nos ensinar, tinha algo para ensinar para os seus discípulos também, tinha algo para registrar, para que fosse registrado na Santa Bíblia. Se você me desse, se você pedira, se você soubesse quem eu sou, você ia pedir água e eu ia te dar água da vida. Como é essa água da vida, irmãos? Veja lá os versos 13 e 14. Jesus ainda falando: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, daquela água do poço. Mas aquela que beber da água da vida que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Veja, irmãos, quando o Senhor Jesus nos dá a água da vida, nós nos tornamos fonte. E fonte o que faz, irmãos? Distribui mais água. Jorra mais água. Isso que deve acontecer. Bem, mas nessa conversa, irmãos, a mulher queria mudar de assunto. Ainda Jesus falou sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida íntima. E ela queria mudar de assunto e ela passou a falar, queria falar sobre adoração. O que acontecia com os samaritanos? Os samaritanos não adoravam em Jerusalém. Os samaritanos tinham feito um templo e adoravam no outro monte. E ela foi perguntar, ele disse assim, aonde é que devia adorar? Mudando de assunto. Ela queria mudar de assunto. Aonde que a gente deve adorar? Aqui onde os nossos pais ou lá em Jerusalém? E o Senhor Jesus deu a ela então a resposta que embasa o nosso estudo de hoje. Versos 21 e 22, 21 a 23. Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim adorem. Aonde é que devemos adorar, irmãos? Qual é a placa da igreja? Eu penso assim, muitas vezes damos tanta importância à placa da igreja. Claro, irmãos, nós devemos dar importância à igreja, nós devemos dar importância às doutrinas. Mas a verdadeira adoração, irmãos, ela não é em placa de igreja, ela é espírito e em verdade. E nós vamos conceituar o que é verdade. Em espírito, irmãos, o amor de Deus, a nossa experiência pessoal, a nossa experiência com o Espírito Santo. O texto da nossa lição, irmãos, na página 87, diz assim, a religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente, devemos nascer, é necessário nascermos do Espírito Santo divino. Precisamos nascer do Espírito Santo, ser batizados pelo Espírito Santo, para poder adorar ao Senhor em espírito. Deus é espírito e ele deve ser adorado em espírito. E agora, irmãos, em verdade, como é essa verdade?
E eu falei agora há pouco sobre a placa de igreja, parece que eu estou falando assim, não importa qual é a igreja, importa sim, importa muito. Porque a verdade, irmãos, a verdade é que vai nos livrar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está escrito na Santa Bíblia. Qual é o conhecimento correto de Deus? Como nós devemos verdadeiramente, em verdade, conhecer a Deus? O que é que Deus exige, o que Deus pede dos seres humanos? Nesse sentido, irmãos, as doutrinas são importantes. As doutrinas encontradas na Santa Bíblia, estudadas na Santa Bíblia, elas nos mostram qual deve ser o nosso comportamento, como é que nós devemos verdadeiramente, em verdade, adorar a Deus. Em espírito e em verdade. É desta forma que devemos adorar a Deus. Vai chegar um dia, irmãos, e agora eu posso falar claramente, não vai haver mais igrejas, templos. Nós vamos adorar a Deus pessoalmente ou em pequenos grupos. E devemos adorá-lo em espírito, porque pela atuação do Espírito Santo, pelo batismo diário do Espírito Santo, e em verdade, isso é, fazendo plenamente a vontade que Deus quer que façamos, aquilo que Deus quer que façamos. Quero concluir o texto de hoje, irmãos, lendo um texto ainda da lição na página 87. O espírito sem a verdade pode levar a um sentimentalismo superficial, que se baseia mais em emoções inconstantes do que em qualquer outra coisa. Por outro lado, a verdade sem o espírito pode levar a um formalismo morto. Por isso precisamos de ambos. Em espírito, para que seja sentimento, mas não um sentimentalismo tolo, um sentimentalismo irracional. E em verdade, para que nós possamos fazê-lo de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, e que nós aprendamos a fazê-lo em espírito e verdade, a adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus felizes porque estamos sob a ação do Espírito Santo e adorar a Deus felizes porque estamos fazendo a sua vontade.